os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. E é uma honra, irmãos, estar aqui hoje para, ser um instrumento do Senhor aqui nessa noite, para falar da palavra para os irmãos. Quando foi, meus irmãos, me passado esse convite, eu me alegrei muito, porque é a primeira vez que eu prego, em outra igreja, porque eu prego, mas é somente lá na minha igreja. Trago a saudação da nossa pastora, a qual, me dispensou hoje lá do culto para que pudesse estar aqui hoje, para poder conhecer mais irmãos, a qual vai, desfrutar da glória do Senhor. Porque é muito bom, meus irmãos, conhecermos dia após dia os irmãos, que vão participar, do esplendor da glória do Senhor lá no céu. Juntamente, meus irmãos, com, os demais de todas as congregações, não somente da nossa cidade, mas de todo o mundo. E sem perda de tempo, meus irmãos, peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor em 1 Samuel 16. Peço perdão aos irmãos pelo nervosismo, que, como eu disse, é a primeira vez que eu prego fora da minha congregação. 1 Samuel 16. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, eu agradeço o Senhor por essa oportunidade, Pai. Pai, que eu venha diminuir, Senhor, nesse momento, para que o Senhor, Pai, venha crescer, Pai. Pai, toma-me, Senhor, nas tuas mãos, Pai, porque sou uma serva do Senhor, Pai. Sou apenas um instrumento da tua vontade, Pai. Pai, que eu venha, Senhor, que através do seu Espírito Santo, Pai, passar tudo aquilo, Senhor, que for da tua vontade, Pai. Que eu não venha, Senhor, falar nada que, Senhor, seja da minha vontade, Pai. Mas que eu venha fazer somente aquilo, Senhor, que for da tua vontade, Pai. E obrigado, Senhor. Faça a presença, Senhor, aqui no nosso meio nessa noite, Pai. E eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade mais uma vez, Deus. Obrigada, Pai. 1 Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, belemita, porque dentre os seus filhos te tem provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo a Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, porém o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Diz mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Diz, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe.
e era ruivo e formoso de semblante, e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este é meu. Só até aqui, irmãos. Vamos voltar, meus irmãos, um pouco na palavra do Senhor. Saul, um rei ungido, escolhido para o Senhor, para reinar, para guiar ali o povo de Israel. Mas Saul, meus irmãos, com o decorrer do tempo, foi crescendo, foi ele subindo ali, meus irmãos, e querendo aparecer mais do que a vontade de Deus. Deus mandava e Saul não fazia. Deus falava através dos profetas a Saul, e Saul não cumpria aquilo que o Senhor mandava ele fazer. Então, Deus já não agradava mais daquele homem. Deus já não via aquele homem mais com bons olhos. Então diz o Senhor a Samuel: eis que Saul já não é mais digno desse trono. Eis que é necessário que levantemos outro. Eis que é necessário que coloquemos outro no seu trono. Outro conforme a minha vontade, conforme o meu querer. Outro que irá fazer aquilo que eu mandar que ele faça. Porque é assim, meus irmãos. Temos que fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Não conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. Muitas vezes nos dói, mas façamos a vontade do Senhor. Então manda o Senhor ali a Samuel ir à casa de Jessé, porque ali havia um escolhido. Ali havia alguém que agradava a Deus. Porque ali havia, meus irmãos, uma pessoa humilde, uma pessoa de um coração aquebrantado, uma pessoa, meus irmãos, conforme o coração de Deus. Porque Davi, meus irmãos, era um homem conforme a vontade de Deus, conforme o coração de Deus. Então vai ali Samuel até a casa daquele homem. Temendo que Saul descobrisse, Samuel, meus irmãos, lhe pega ali uma bezerra e vai sacrificar. E chama ali Jessé e seus filhos para sacrificar juntamente com ele. Porque Saul já não fazia mais a vontade do Senhor. Aquele homem temia, meus irmãos, que ele perdesse até a vida. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós, servos do Senhor, tememos. Mas não devemos temer o homem, não devemos temer o inimigo, mas sim temer ao Senhor. Porque o peso da mão do Senhor, meus irmãos, essa não devemos nunca sentir sobre as nossas vidas. Nunca devemos, meus irmãos, temer ao homem. Porque os homens, meus irmãos, eles nos jogam pedras, jogam. Mas essas pedras nós temos que pegar e construir, meus irmãos, como o irmão disse, um altar. Construir, meus irmãos, uma escada para subirmos, meus irmãos, para a glória do Senhor. Podemos sim, meus irmãos, ajuntar várias e várias pedras. Porque creio que cada um que se encontra aqui nessa noite, não foram julgadas somente uma pedra, mas várias. Porque, meus irmãos, ao decorrer da nossa vida, nós somos humilhados, nós somos apontados. Muitas vezes fala, lá vai o crente. Aonde ele vai, o que ele vai fazer? Muitas vezes até no nosso falar somos repreendidos. O crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo outro. Mas não é assim, meus irmãos. Não é assim. Apontar, meus irmãos, não é de Deus. Criticar não é de Deus. Porque olha só, estamos aqui reunidos. Quantos e quantos não queriam estar aqui nessa noite e não conseguem, porque não tem força sequer de levantar da onde se encontra e caminhar para a casa do Senhor? Quantos e quantos nessa noite se encontram desviados? Se encontram, meus irmãos, aí em bares e deixam de estar na presença do Senhor. Deixam de desfrutar daquilo que o Senhor tem para ele. Porque aquele, meus irmãos, que é escolhido do Senhor, ele, meus irmãos, ele não vê dificuldade. Ele não vê barreiras. Ele não vê, meus irmãos, o homem. Ele vê somente o Senhor. E todos aqui nessa noite, meus irmãos, independente do que for, é um escolhido do Senhor, porque estamos na presença do Senhor. E quando estamos na presença do Senhor, nós somos escolhidos por Ele para estar na sua presença. Ninguém aqui está aqui, meus irmãos, meramente por acaso. Todos nós nessa noite fomos escolhidos para estar aqui nessa noite. O Senhor, meus irmãos, mesmo antes de nós queremos vir na igreja hoje,
Mesmo antes, meus irmãos, né, do desejo de estar na presença do Senhor, né, no nosso coração crescesse, o Senhor já sabia cada um que estaria aqui nessa noite. Verdade, Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, faça a vontade do Senhor, faça o querer do Senhor. Não tema ao homem, tema somente ao Senhor. E Samuel ali, meus irmãos, sacrificou e foi ali até a casa ali de Jessé. Na casa de Jessé, meus irmãos, de entrada ali, quando Samuel foi entrando, ele viu ali um dos filhos de Jessé, um homem robusto, um homem forte, de alta estatura, um homem, né, meus irmãos, a qual tinha ali, né, uma condição física boa, mas Samuel viu com os olhos do homem, ele não viu com os olhos de Deus. E o Senhor diz a Samuel, não este não me agrada, este não é conforme a minha vontade, este não é conforme o meu querer. E foi ali, meus irmãos, passando, um por um. E o Senhor falava a Samuel, este não, este não, este não. Por quê? Porque nenhum, meus irmãos, era conforme a vontade do Senhor. Nenhum era conforme o coração do Senhor. Porque nós temos, meus irmãos, que ser conforme a vontade do Senhor. Eu oro muito, eu busco muito do Senhor para ser, meus irmãos, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E eu creio que os irmãos aqui nessa noite também. Porque, meus irmãos, como fala na palavra, é preciso que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Não é, meus irmãos, necessário, né, que nós nos exaltemos. Não é necessário, meus irmãos, que nós, né, queremos nos aparecer. É necessário que o Senhor cresça. É necessário que o Senhor venha aparecer. Esse sim, meus irmãos, é necessário que Ele, dia após dia, venha aparecer sobre a nossa vida. Porque quando nós temos o Senhor na nossa vida, nós consigamos fazer a diferença. Nós conseguimos, em qualquer lugar que nós estivermos, meus irmãos, fazer com que o Espírito Santo do Senhor venha resplandecer sobre as nossas vidas. Talvez muitos e muitos, meus irmãos, na nossa caminhada, vão olhar para nós e falar, este sim é um servo do Senhor. Esse sim é um coração conforme o coração do Senhor. Esse sim é uma vontade do Senhor. Porque como, meus irmãos, ali Davi foi conforme a vontade do Senhor. Como todos aqueles 7 irmãos dele que passou ali diante de Samuel, não era conforme a vontade do Senhor. Muitos, meus irmãos, não são conforme a vontade do Senhor. Muitos desprezam. Muitos você vai falar da palavra do Senhor para eles. Quando você sair para evangelizar nas ruas, eles te viram o rosto. Eles te criticam. Eles falam, meus irmãos, que não querem ouvir. Este não é conforme a vontade do Senhor. Este não é conforme o coração do Senhor. Esse, meus irmãos, muitas vezes, ele deixa, meus irmãos, de receber. Ele deixa, meus irmãos, de receber a unção do Espírito Santo, a capacitação do Senhor. Agora, aquele que ouve, aquele que é a terra boa, que é a terra fértil, que pratica, que vem para a igreja, que sai nas ruas evangelizando, que sai, meus irmãos, muitas vezes com panfletos dentro da bolsa. Nós mulheres, né, carregamos na nossa bolsa. Pomos ali uns panfletozinhos, saímos entregando, falando da palavra do Senhor. Aquele que recebe, meus irmãos, e que fala, não, eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero receber do Senhor. O que o Senhor tem para mim, eu quero. Porque o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. E o que Ele, meus irmãos, que é o dono do ouro e da prata, Ele não quer, meus irmãos, que os seus filhos vivam de qualquer maneira. Ele quer que os seus filhos vivam o melhor. Ele quer que os seus filhos desfrutem o melhor. Ele quer que os seus filhos alcancem, meus irmãos, o melhor. Isso sim é ter, meus irmãos, a semente do Senhor dentro de nós. É o nosso coração ser uma terra fértil. É o nosso coração ser uma terra boa. Aleluia. A qual foi lançada um dia a palavra. Porque todos nós estamos na presença do Senhor. Alguém orou, alguém intercedeu. Alguém lançou a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E essa palavra, meus irmãos, como uma sementinha, ela foi plantada. E quando, meus irmãos, uma semente ela é plantada numa terra fértil, numa terra boa, ela cresce. Aleluia, ela Deus. cresce e ela dá fruto.
E nós Sim, somos Deus. os frutos nessa noite. Maravilha, Os Jesus. nossos corações foram terras férteis. Glória a Os Deus. nossos corações, meus irmãos, foi uma terra ali a qual a sementinha do Senhor, a sementinha da palavra do Senhor, achou, meus irmãos, para fazer morada. Então deixe que o Senhor regue essa semente. Deixe que o Aleluia. Senhor regue, meus irmãos, essa árvore frutífera. Se coloque, meus irmãos, na posição de vaso e fala: Senhor, usa-me. Seja, meus irmãos, Aleluia, no louvor. Deus. Seja na palavra. Seja para evangelizar. Porque é preciso, meus irmãos, que nós façamos o ID do Senhor. Porque tem almas perecendo lá fora. Tem almas, meus irmãos, na prostituição. Tem almas, meus irmãos, no vício. Tem almas, meus irmãos, aí em bares, embebedando. Nós temos que ser, meus irmãos, os servos do Senhor. Aleluia, os instrumentos Deus. do Senhor para fazer o ID. Para fazer a vontade do Senhor. Porque, como eu disse, meus irmãos, nós vamos encontrar muitos e muitas terras férteis. Terras sedentas. Terras, meus irmãos, a qual a semente vai entrar e vai dar fruto. Os irmãos podem ter certeza que vai dar fruto. Não é à toa, meus irmãos, que o Senhor levanta um servo seu. Não é por acaso. É porque aquele servo vai dar fruto. Aquele servo é um escolhido. Seja, meus irmãos, em qual posição você esteja. Seja em qual área, meus irmãos, né, da igreja que você esteja. Você vai dar fruto. Aleluias, Deus. Essa igreja vai dar fruto, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor fala que onde estiver um ou mais reunido o seu nome, ali ele estará. E ele está aqui nessa noite. Aleluias, Deus. Basta que você, meus irmãos, abra os olhos espirituais e veja. Não importa, meus irmãos, o lugar. Não importa se é um templo grande, pequeno. Não importa, meus irmãos, o lugar, como eu disse. O Senhor se faz presente. Muitos olham, meus irmãos, placa de igreja. Muitos olham, meus irmãos, ali o lugar. Mas o Senhor, ele não olha o lugar. Ele não olha a placa. Ele olha os corações de cada um que está assentado. Aleluia, Jesus. Como ele fez ali, meus irmãos, com Davi. Ele olhou o coração daquele homem. O coração dele era um coração bom. E quando, meus irmãos, ali, né, Jessé disse ali, já acabaram os mancebos? Não resta nenhum. Eles dizem ali para ele, há um. Ele está no campo, está apacentando as ovelhas. Olha só que honra, meus irmãos. Estar ali no campo apacentando as ovelhas. Estar ali, meus irmãos, como os irmãos eu creio que já sabem, Davi foi um dos criadores, vamos dizer assim, da maioria dos salmos. E salmos, meus irmãos, a maioria das vezes lindos. Tem salmos, meus irmãos, que são um pouco, né, tristes. Porque como o irmão disse, foram feitos ali no meio de tribulações, de dores. Mas é no meio da tribulação e da dor que o Senhor age. Porque o possível nós fazemos, o impossível é o Senhor que faz. Porque a especialidade do Senhor é atuar nas causas impossíveis. E o Senhor, então, meus irmãos, quando ali aquele mancebo foi chamado, quando ele entrou ali, meus irmãos, era ruivo, formoso, de semblante e boa aparência. Quando ele entrou ali, meus irmãos, na sua casa, o Senhor diz ali a Samuel, levanta-te, unge, porque este é. Aleluia, Jesus. Que maravilha, meus irmãos, ser Aleluia. levantado como um rei. Que maravilha, meus irmãos, ser colocado ali num lugar de honra, num lugar de destaque. Ser ali, meus irmãos, colocado ali, ungido pelo próprio Deus, ali através das mãos de Samuel, para reinar uma nação, para estar à frente de um povo, para guiar aquele povo. Aquilo foi uma honra, meus irmãos. Aleluia, Aquilo foi, Deus. meus irmãos, uma honra. Imagine, meus irmãos, o Senhor ungir as nossas vidas e nos colocar naquele local a qual Ele nos falou um dia que vai colocar. Seja num púlpito, seja, meus irmãos, com o microfone na mão para louvar. Se o Senhor tem um lugar de honra para você, meus irmãos, ore, busque. Não desista desse lugar de honra. Aleluia. Porque quando o Senhor fala, Ele cumpre. É verdade. Porque Deus não é homem para que minta. Porque tudo aquilo que o Senhor nos promete, meus irmãos,
vai se cumprir. Aleluia. Passe o tempo que passar, ele vai se cumprir. É verdade, Deus. Todos Aleluia. aqueles que têm promessa do Senhor, meus irmãos, ela se cumpre. É verdade, Deus. Pode acontecer, meus irmãos, de o Senhor usar um profeta, passar uma profecia para você hoje, ela se cumprir amanhã. Mas pode demorar 1 ano, 2, quem sabe. Eu não sei, porque eu sou apenas um instrumento do Senhor. Então, meus irmãos, Davi foi levantado, foi ungido rei. Mas não pense os irmãos que foi fácil, que simplesmente ele foi ungido ali naquele momento e foi se sentar no trono. Não foi. Davi passou por lutas. Davi passou ali, meus irmãos, por tribulações. Davi, meus irmãos, foi perseguido. Davi, meus irmãos, foi jurado de morte por Saul. Porque Saul disse que aonde encontrasse ele, mataria. Porque Saul não queria deixar ali, meus irmãos, aquele trono. Mas já não era do agrado do Senhor aquele homem ali, meus irmãos. Era do agrado do Senhor que Davi sentasse e guiasse o povo. Porque ele era o escolhido do Senhor para fazer aquilo. Aleluia. Davi, como os irmãos já sabem, guerreou ali, meus irmãos, contra aquele gigante, contra Golias. Quantos e quantos gigantes que nós não temos que derrubar dia após dia na nossa vida? Gigante da perseguição, o gigante da doença, da depressão. O gigante, meus irmãos, muitas vezes, ele não mede 3 metros de altura como Golias media. Talvez você nem consegue sequer olhar a altura do seu gigante. Mas Deus está com você. Aleluia. Deus está te sustentando. Deus está segurando nas tuas mãos e dizendo: filho, eu guerreio com você. Aleluia. Eu guerreio nessa luta para você. Glória a Deus. Basta que você busque. Porque como fala, meus irmãos, na palavra, aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. Então busque o Senhor. Fale com o Senhor: Senhor, o meu gigante, Pai, me ajuda a guerrear. De seguir rumo à tua glória. De seguir rumo, Senhor Deus Pai amado, ao meu alvo que é Ti, Senhor. Peça ao Senhor, meus irmãos. Aleluia, Peça, Jesus. busque de coração. Mas você tem que buscar do fundo do seu coração, do fundo do seu ser. Porque o Senhor vai ouvir. Porque os olhos do Senhor, meus irmãos, estão atentos. E os ouvidos dele também. A todo aquele que clama, a todo aquele que busca, a todo aquele que bota os seus joelhos no chão, encurva a sua cabeça e fala: Pai, me socorre. Pai, eu já não aguento mais. Toma-me, Senhor Deus. Me ajuda. Os irmãos podem ter certeza que o socorro virá. Independente de que luta for, de que gigante for, o Senhor vai vir, meus irmãos. E vai estar à frente ali, meus irmãos, da sua vida para guerrear. Ele vai te segurar pelas mãos, ele vai te sustentar. Ele vai, meus irmãos, dizer: filho, eu estou aqui, eu te carrego nos meus braços. Aleluias, Deus. Basta, meus irmãos, que você se coloque na posição de filho. Aleluia. Porque qual pai, meus irmãos, que o filho não pede, que o filho fala: pai, eu preciso disso, eu necessito disso, e ele não vai fazer com bom grado. Basta que você, meus irmãos, peça. Há várias e várias passagens na Bíblia que falam, meus irmãos: pede que será-vos dado. Aleluia, busca, Jesus. meus irmãos, e você encontrará. Ah, maravilhoso. E Davi, meus irmãos, não pensemos nós que foi diferente com Davi. Davi teve que passar por várias lutas, por várias perseguições. E alguns estudos que eu fiz para estar aqui hoje, passando a palavra do Senhor para os irmãos. Que eu não sou, meus irmãos, uma grande pregadora. Eu faço aquilo que o Senhor coloca sobre o meu coração para que eu possa fazer e passar para a igreja. Davi, meus irmãos, ele foi ungido com 17 anos. 16, 17 anos aproximadamente. Quando ele enfrentou Golias, ele tinha aproximadamente 20 anos. E quando, meus irmãos, Davi foi se assentar no trono, ele foi ungido com 17. A promessa foi feita com 17 anos. Davi, meus irmãos, foi se assentar no trono com aproximadamente 30 anos. Olha o tempo que Davi esperou. Olha, meus irmãos, a paciência que Davi teve. Mas Davi não desistiu.
Davi continuou louvando ao Senhor. Davi continuou buscando. Tá difícil? Busque. Tá difícil? Joelho no chão. Porque não existe, meus irmãos, aquele crente que coloca-se de joelho no chão que não recebe a sua bênção. Aleluias, Deus. Não existir nunca, jamais, meus irmãos. A presença do Senhor sobre a nossa vida, meus irmãos, ela é grande, ela é real. Quantas e quantas vezes não bate aquele desânimo sobre as nossas vidas? É verdade, Deus. Não falamos, chega, para mim já não dá mais. Mas você pega a palavra do Senhor ali, o Senhor fala grandiosamente através da palavra com ele. Aleluia. Deus fala, filho, não desista, que eu estou contigo. Passe o que passar, eu estou contigo. É isso que nos fortalece, meus irmãos. Aleluia. É um hino, talvez, que um irmão canta na igreja, ou até mesmo ouvimos nas nossas casas, que o Senhor fala conosco. Quantas e quantas vezes não bateu aquele desânimo, e nós, tiramos ali na nossa casa, caminhamos para a casa do Senhor, chega na igreja o pregador, ou algum irmão que recebe a oportunidade, e fala ali uma palavra, meus irmãos, que toca o nosso coração. É verdade, e você Jesus. novamente é avivado. Aleluia, e você novamente, Deus. a sua fé brota. Novamente você se põe ali na posição de filho e fala, Senhor, me perdoa, sou falho, sou pecador, mas estou aqui. Toma-me, Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer. Limpa-me, purifica. Torna-me, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o seu querer, porque assim é necessário. Aleluias, Deus. Não deixa, meus irmãos, o desânimo te abater. Não deixa a tristeza, o cansaço do dia a dia abater as suas vidas. Não deixa, meus irmãos, o mundo aí fora te sufocar. Porque o mundo aí fora está a todo momento tentando nos sufocar. Tentando, meus irmãos, tirar os nossos olhos do alvo. Tirar os nossos olhos, meus irmãos, de Cristo. Não deixe, meus irmãos. Quando alguém, meus irmãos, chegar perto de você para falar o contrário, fala, não, por favor, eu não quero ouvir. Se coloque, meus irmãos, como filho, filho que busca, o filho, meus irmãos, que intercede pelo irmão da igreja que está precisando. Porque nós somos intercessores. E o Senhor, meus irmãos, ouve uma oração de um justo, de um intercessor. Ele se alegra quando nós buscamos por nós, mas ele se alegra muito mais quando nós buscamos pelo irmão, quando nós buscamos pela igreja. Aleluia, busque, meus irmãos, Deus. pelo seu ministério, pela vida daquele que se coloca, meus irmãos, na frente do ministério, do pastor. Seja ele quem for, ore por ele. Peça ao Senhor que venha o revestir, que venha derramar unção sobre a vida dele, que venha o capacitar dia após dia, para poder estar aqui na frente, fazendo aquilo que o Senhor o direcionar para fazer, aquilo que o Senhor, meus irmãos, colocar sobre o coração dele para trazer para a igreja. Aleluia, Está difícil, Jesus. meus irmãos, faça como Davi, porque você com ungido foi escolhido do Senhor. Faça, meus irmãos, como Davi. Não desista nunca, que a sua bênção vai chegar, que a sua vitória vai chegar, seja ela qual for. Meus irmãos, é só até aqui que o Senhor me permite ir. Mas eu espero ter conseguido passar aquilo, que o Senhor me colocou, meus irmãos, para passar para os irmãos. Peço perdão, porque eu não sou uma grande pregadora, como já disse. Espero um dia, sim, receber do Senhor o que Ele tem sobre a minha vida, porque Ele disse um dia que me faria uma pregadora da sua palavra. Então eu me coloco numa posição, meus irmãos. Seja, meus irmãos, qual for a proposta ali, que alguém chegar perto de mim e falar, faça, eu faço. Estamos há 2 anos e pouco, meus irmãos, com o Ministério Revelação de Deus. E desde o começo, eu, meu esposo, a pastora, o esposo dela e mais alguns irmãos, estamos na luta. Não desistimos e não vamos desistir nunca, jamais. E lanço um convite aqui para os irmãos. Aquele que quiser, meus irmãos, estar conosco lá na nossa congregação, está lançado o convite. Está lançado o convite ao irmão para estar ali um dia conosco. Porque nós somos, meus irmãos, uma igreja unida. Nós não devemos olhar a placa, nós devemos olhar somente a Cristo. Porque nós somos irmãos.
E nós devemos a cada dia mais nos unir. A cada dia, meus irmãos, né, nos unir mais e mais, porque aí Satanás não terá, meus irmãos, brecha sobre a vida da igreja de Cristo Jesus, né, para tirar aqueles que se encontram na presença dele. E eu agradeço a minha oportunidade, meus irmãos, e estou muito grata por este convite. E obrigado, meus irmãos.